Saudações a todos, pessoal. Nesse vídeo eu vou te mostrar os precursores da história da educação. Não saia daí. Para já, subscreve o nosso canal e segue a nossa página no Facebook. Nesse vídeo você vai aprender os precursores da história da educação. Em primeiro lugar, vamos destacar Confúcio. Confúcio baseou-se no sistema moral. Para eles, as pessoas deveriam ser mais pacíficas, tranquilas, sossegadas e até ao último seus repousos, até a morte, elas deveriam ser pacíficas, sossegadas, baseando-se no truísmo, criou um sistema moral. Então, esse foi o critério de Confúcio. Para já, ele dizia nas suas frases, age antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Essa é uma das frases de Confúcio. E também tem uma outra frase que ele dizia, você tem uma laranja, troca com uma outra pessoa, também tem uma laranja. Cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa e também tem uma ideia, cada um fica com duas ideias. Ou seja, se você trocar um objeto com uma outra pessoa, automaticamente os dois ganham objeto, não é? Mas um ganha um outro objeto, o outro ganha o outro. Mas se você trocarem ideias, os dois ganham duas ideias ao mesmo tempo. Depois desse grande autor, o Confúcio, passamos para Sócrates. Nascido a 470 a 390, ele tinha um ideal educativo, a felicidade do ser humano só poderia ser alcançado pela prática da virtude. Sócrates dizia que o ser humano só podia alcançar a felicidade caso praticasse a virtude. Numa das suas frases ele dizia, só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, essa foi a frase de Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. Algumas vezes nós passamos da ignorância, então devemos saber controlar a nossa ignorância, devemos saber que não sabemos de quase tudo nessa vida, porque cada dia aprendemos alguma coisa mais. E número 3 temos o Platão. Nascido a 428 a 348. A educação deve levar em conta tanto no corpo como no espírito. Ou seja, a educação que Platão proporcionava é que ela era completa, formava um indivíduo ao corpo e também ao seu espírito. Uma das suas grandes frases era, errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é o próprio da alma dos generosos. Ou seja, Platão destacou muito sobre o perdão. Nós erramos e também merecemos ser perdoados. Então, perdoa a pessoa que está ao seu lado e que estás a acompanhar esse vídeo. As boas pessoas não precisam de leis para lhes conduzir a ter responsabilidade, pois quem não tem caráter sempre encontrará um sujeito de burlar as leis. Essa também foi uma das frases. Temos o outro grande autor que é Aristóteles, nascido a 384 a 322. Afirma que todos os cidadãos têm de participar igual da educação, embora os escravos e os artífices não possam conquistar a cidadania. Ele tocou muito sobre a cidadania e que todos os cidadãos deveriam estar ao mesmo passo da educação. Uma das suas célebres frases foi, nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um hábito. Essa foi uma das frases de Aristóteles, desculpa. Numa outra frase ele dizia, nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Então, para ele, só é inteligência quase quando há uma grande loucura. Passamos para um outro grande educador, que é o John Dewey. Já na nossa era, que nasceu a 1859 a 1952.
assentou o caráter da educação como um ato de aprender a fazendo. Ou seja, para ele na educação deveria ser um ato. Aprendeu, fez. Ou seja, um ato de prática em que o aluno aprendeu e o aluno tem que fazer na vida. Agora, a escola é para aquele... ou seja, a escola é para ele a própria vida. Na escola, o aluno tem que aprender a viver e foi um dos grandes precursores das escolas ativas. Uma das suas frases de educação era: a educação é um processo social desenvolvido e não é a preparação para a vida, é a própria vida. Olha que ele deixou. A educação não é um processo social, ela é a própria vida, porque para viver nós dependemos totalmente da educação. Passamos uma outra das suas frases: a educação não é a preparação para a vida, a educação é a própria vida. De novo, vou repetir novamente para deixar bem lúcido. Temos Rousseau, escreveu a sua célebre obra O Emílio, onde destaca o desenvolvimento de um grande menino. As suas ideias para a educação da criança, ele destacou muito desde o nascimento até a juventude. Ele descreveu muito sobre a juventude, a fase da criança até a fase da juventude, a capacidade de virtudes humanas. Também destacou muito sobre a capacidade e a virtude humana que a gente tem. Uma das suas frases foi: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Por natureza, para Rousseau, o homem é bom por natureza, é a sociedade que a corrompe. Então vamos controlar a corrupção. O homem nasce livre, mas através da própria corrupção existente na sociedade, automaticamente corrompe este homem. Agora, consoante o outro autor, temos John Pestalozzi. O Pestalozzi foi um grande celebre, onde destacou muito sobre... levou as crianças pobres para as escolas, onde exerceu grande influência no pensamento educacional. Uma das suas grandes frases foi: as faculdades do homem têm de ser desenvolvidas de tal forma que nenhuma delas predomina sobre as outras. Ainda a outra frase: a educação do homem começa no momento do nascimento, antes de falar, antes de entender e constrói. E por último temos Maria Montessori, que é já uma quase da nossa época, de 1990. Elaborou o primeiro método montessoriana, onde destacou muito sobre a liberdade de ensinar as crianças, onde ele preparou uma escola especial para crianças com necessidades especiais. Então, pessoal, vamos à frase de Maria Montessori: a verdade da educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua liberdade. Nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode realizar sozinha. Esse foi um conselho de Maria Montessori. Se a criança consegue realizar a tarefa sozinha, então deixa livremente para ela realizar a sua própria tarefa. Outra frase: para ser eficaz, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Ou seja, o professor deve lutar em levar o aluno a alcançar a sua própria independência, não sempre ajudar ela. Um outro autor, que era o Macarengo, dizia que o professor não podia cobrar tarefas que não ensinou. Era só que nós aqui hoje aprendemos sobre os precursores da história da educação. Vimos 10 precursores, de Confúcio até Maria Montessori. Então, pessoal, subscreve nosso canal, segue a nossa página no Facebook. Eu sou Belísio Miguel de Santos Antônio, aquele abraço, fui.